Esta noite quero falar sobre um homem cego na Bíblia que entrou em contato com Jesus. Isso é encontrado no 10º capítulo do Evangelho de Marcos, começando no versículo 46. E eles chegaram a Jericó, e quando ele saiu de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando fora suas vestes, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Senhor, que eu tenha minha vista. Mas há muitas pessoas hoje que são exatamente assim. Li outro dia que há 42 milhões de pessoas no mundo que são cegas. As autoridades de saúde estimam que 500 mil de crianças se tornam irreversivelmente cegas ao redor do mundo a cada ano, e isso é uma grande tragédia. Muitas pessoas em países e agências de saúde estão trabalhando para mudar isso. Uma tragédia de proporções iguais ou maiores, porém, é a cegueira espiritual que as pessoas têm, porque a Bíblia diz que você tem 2 conjuntos de olhos. Você tem olhos físicos com os quais pode ver, e você tem olhos espirituais. Você pode ver fisicamente, mas pode não ser capaz de ver espiritualmente. A cegueira espiritual afeta todos nesta plateia. Há milhares de pessoas aqui esta noite que podem me ver aqui em cima, mas estão espiritualmente cegas. E essa é uma cegueira que impede você de realmente conhecer a Deus. Agora, Bartimeu era um homem cego, e ele saiu do pequeno lugar onde tinha passado a noite, e ele nunca teve esperança de que algum dia pudesse ver. Ele ia para fora da porta de Jericó e pedia esmolas das pessoas que passavam por ali, pessoas indo ao mercado ou vindo para seus negócios naquele dia. E ele dizia: Ajude o cego! Ajude o cego! Ele tinha sua bengala, tinha um velho casaco desgrenhado, havia pedido pão a uma mulher enquanto ia pelo seu caminho. Conseguiu um pouco de leite e lá estava ele, sentado com outros cegos e outros mendigos, pedindo esmolas, esperando que as pessoas jogassem um pouco de dinheiro ou lhes dessem algo. Então, olho para Bartimeu e vejo a mim mesmo ou vejo você. A Bíblia diz que ele é cego espiritualmente e nossos líderes mundiais estão tateando. Escuto algumas dessas coisas na televisão de alguns de nossos líderes mundiais e fico pasmo com a cegueira espiritual. Já conversei com alguns deles em particular e eu só queria alcançá-los e sacudi-los e dizer-lhes que precisam de Cristo, porque Cristo poderia abrir seus olhos. E acho que apenas os verdadeiros crentes realmente sabem o que há de errado com o mundo, porque o que há de errado com o mundo é um problema espiritual. Agora, esse Bartimeu não podia ver seus trapos, não podia ver sua sujeira, não podia ver nem mesmo a beleza. De vez em quando, lemos sobre alguém vivendo em uma casa ou apartamento cheio de recipientes vazios e lixo, e a pessoa que vive lá pode parecer levar uma vida perfeitamente normal e estar bem vestida. Conheço uma casa assim agora, onde a senhora está bem vestida, o marido é médico e eles são respeitáveis, são boas pessoas. Quando você os vê, pensa que são o casal mais maravilhoso do mundo, mas se você entrar na casa deles, é uma bagunça, parece um chiqueiro, e é assim com tantos de nós. Parecemos bem por fora, mas lá no fundo, em nossos corações e almas, sabemos que algo está errado. E, por alguma razão, a pessoa parece nem se importar. A Escritura diz que o homem natural, isto é, o homem comum, o homem antes de vir a Cristo, não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois elas lhe parecem loucura e ele não pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. E parece loucura para mim ficar aqui e lhe dizer que, porque Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos e ressuscitou dos mortos, isso pode ter um impacto na sua vida hoje, agora, e lhe dar a certeza e a paz e a alegria que você nunca conheceu.
Antes, ia ajudar a resolver muitos dos problemas e relacionamentos que você enfrenta e lhe dar um fardo por seu próximo. Mas é verdade, e algumas pessoas chamariam isso de loucura. A Bíblia diz que a proclamação do Evangelho é loucura para aqueles que perecem. Você vê, você está cego pelo Deus deste mundo. Agora, quem é o Deus deste mundo? Jesus o chamou de diabo, o príncipe e poder do ar. O príncipe deste mundo. Há outra força no mundo, e essa outra força também tem poder sobrenatural, e essa outra força é o diabo. E há um conflito em andamento, o conflito dos séculos entre as forças de Deus e as forças do diabo. Você diz, por que Deus permite isso? Isso é um grande mistério. É um mistério saber de onde veio o diabo. Agora, a Bíblia nos diz, no 28º capítulo de Ezequiel, também nos diz no 14º capítulo de Isaías, temos um pequeno vislumbre disso, e temos outras imagens e vislumbres ao longo das Escrituras. Mas há um diabo. Agora, ele não governa no inferno, ele nunca esteve no inferno, ele está vivo, ele se estabeleceu neste planeta. Agora você pode chamar o mal do que quiser, mas todos nós sabemos que há maldade no mundo, e todos nós sabemos que algo está errado, mas não sabemos o que. Agora, a Bíblia nos diz que por trás de tudo isso está o diabo. Você diz, mas por que Deus não mata o diabo e acaba logo com isso? Bem, um dia Deus fará exatamente isso. Ele não vai matá-lo, ele vai lançá-lo no lago de fogo, mas esse dia ainda não chegou. Mas o diabo já sofreu uma grande derrota. E houve uma grande vitória de Deus na cruz. A cruz parecia uma derrota para Deus, mas na verdade foi uma derrota para o diabo. E você e eu podemos entrar na vitória que Cristo conquistou na cruz quando virmos a conhecê-lo. Mas até então, o Deus deste mundo cegou nossos olhos. Por isso nossos olhos estão sobrenaturalmente cegos. E é por isso que somente o Espírito Santo pode levantar essas vendas que estão sobre seus olhos agora. Ele não era apenas cego. Este homem, mas ele era pobre, e lemos sobre a pobreza no mundo hoje, e isso parte nossos corações. Muitos de nós estamos sofrendo esta noite de pobreza espiritual, e então este homem não era apenas cego e pobre, mas ele era impotente. Bartimeu esperava morrer em sua cegueira. Ninguém podia curar esse tipo de cegueira, mas havia um raio de esperança para Bartimeu. Bartimeu tinha ouvido muitos rumores sobre esse estranho da Galileia que ia de um lado para o outro no país, curando pessoas, ajudando pessoas e pregando às pessoas. E ele ouviu a aproximação de uma grande multidão de pessoas. Seus ouvidos eram muito aguçados e ele podia ouvi-los. Ele ouviu as crianças, ouviu as pessoas conversando entre si e disse: "O que está acontecendo? O que está acontecendo?" Ninguém lhe diria, e a multidão estava ficando cada vez mais próxima. Ele agarrou a barra da roupa de um homem que estava passando e disse: "Diga-me, quem é este que está passando pela cidade?" E este estranho, cujo nome ninguém conhecia, virou-se e disse: "Jesus de Nazaré está passando." E Bartimeu pensou consigo mesmo: Jesus de Nazaré, eu ouvi falar dele. Ouvi dizer que ele pode curar pessoas, que ele pode ajudar pessoas. Talvez ele possa me ajudar. Sabe, só vem algumas vezes em nossas vidas quando Jesus de Nazaré passa por nós, e temos uma oportunidade como a que temos esta noite de recebê-lo. Veja, as pessoas têm orado, e o Espírito Santo tem trabalhado, e muitas pessoas já receberam a Cristo. Que momento e que ocasião para você vir. Este estranho lhe deu a mensagem: Jesus de Nazaré está passando. Lembro-me da história do ex-ministro da Saúde de Portugal. Ele estava andando pela rua um dia e um pedaço de papel grudou em seu pé. Ele foi para casa, tirou-o de seu sapato, olhou para ele e viu que era um folheto do Evangelho. Ele decidiu ler e, para encurtar a história, ele se converteu a Cristo e se tornou um grande líder cristão e um grande mestre da Bíblia. Um testemunho simples como esse, Deus pode usar todas essas coisas. E é por isso que devemos sempre ser fiéis em nosso testemunho, porque você nunca sabe quando aquela garçonete
no restaurante ou aquela pessoa que você encontra no trabalho, eles observarão sua vida, é claro, para ver se você está praticando o que prega. Jesus tem passado por Hamilton. Jesus tem passado pelo Golden Horseshoe. Ele pode estar passando pela sua casa, ele pode estar passando pelo quarto que você ocupa no hotel, ele está passando por aqui, no sul de Ontário. E, em desespero, Bartimeu gritou com toda a força de sua voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os outros mendigos disseram: Cale a boca, cale a boca. Os magistrados vão ouvir sobre isso e virão e nos colocarão na prisão. Mas ele continuou gritando. Este era seu único momento. Esta era sua única chance. Jesus estava ali e ele ia aproveitar a oportunidade. E os outros disseram: Fique quieto, Bartimeu. Quem quer ouvir algo de um pobre mendigo velho como você? Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. E quero que você observe várias coisas sobre isso. Primeiro, ele clamou pela coisa certa. Ele clamou por misericórdia. Ele precisava de outras coisas, mas a coisa que ele mais precisava de todas era de Cristo. Ele precisava que Deus tivesse misericórdia dele. Você, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É isso que todos nós precisamos esta noite. A misericórdia de Deus. Quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, não vou dizer: Senhor, quero justiça. Se eu receber justiça, vou acabar no inferno. Eu quero misericórdia. E Deus ofereceu sua misericórdia desde a cruz, e ele diz: Eu vou te perdoar e te limpar de todo o pecado que você já cometeu. Você nunca terá que enfrentar o julgamento, nunca estará em perigo do inferno se entregar sua vida a Jesus Cristo. Então, você precisa dizer antes de tudo: Eu sou um pecador. Você precisa dizer isso a si mesmo e talvez a outras pessoas. Assim como um alcoólatra, antes que você possa ajudar um alcoólatra, ele precisa estar disposto a dizer: Eu sou um alcoólatra. Antes de ajudar em uma dependência de drogas, você precisa dizer: Sou dependente de drogas, preciso de ajuda. E quando você vem a Cristo, deve dizer: Sou um pecador, preciso de ajuda. Ó Senhor Deus, por favor, me ajude. E então, a segunda coisa, ele não só clamou pela coisa certa, mas clamou a pessoa certa. Ele clamou ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o único no mundo inteiro que poderia ajudá-lo. Ele estava bem ali, e todas as esperanças de Bartimeu estavam centradas nele. A Bíblia diz: Nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus. A quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E este homem, Bartimeu, estava vindo pelo caminho certo. Ele estava vindo à pessoa certa. Ele estava vindo a Jesus, o Filho de Deus, e ele clamou na hora certa. Jesus estava passando. Suponha que ele tivesse esperado e dito: Vou ver o que os escribas, fariseus e líderes religiosos têm a dizer sobre ele. Vou esperar até que ele volte a Jericó. Jesus nunca voltou a Jericó. Ele pode nunca mais vir dessa maneira, como agora. Quando veremos uma cena dessas em Hamilton novamente? Faz muito tempo desde que tantas pessoas vieram ouvir o Evangelho, e tantas pessoas trabalharam, oraram e creram como fizeram aqui, e as igrejas se uniram e cooperaram como fizeram. E Deus falou, e muitas pessoas encontraram a Cristo. E esta noite você pode encontrar a Cristo. Não, ele chamou naquele momento. A Bíblia diz: quem endurece o coração, sendo frequentemente reprovado, será subitamente cortado, sem remédio. Em outras palavras, quando você ouve o Evangelho e não faz nada a respeito, isso endurece seu coração um pouco mais. Deus, o Espírito Santo, continuará a falar com você, mas você não pode ouvi-lo porque fica surdo. A Bíblia diz: deixe-o sozinho, pois ele está ligado aos seus ídolos. Há um ponto, não sei onde ou quando é, mas há um ponto, além do qual seu coração fica tão endurecido que, embora Deus ainda fale, você não pode ouvir.
Então venha agora, enquanto você tem uma oportunidade. O grande governador Félix tremia quando Paulo lhe falava sobre o Evangelho, e ele disse: "Vá embora, Paulo. Quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, eu o chamarei." Mas ele nunca teve uma ocasião mais conveniente. Esse foi seu momento, sua hora diante de Deus, e ele não aproveitou. A Bíblia diz: "Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, não amanhã." Pode nunca haver um amanhã para você. Esta pode ser a hora para você. Quem endurece o pescoço, sendo frequentemente reprovado, será subitamente cortado. Observe como Jesus atendeu à sua necessidade. Aqui estava uma grande multidão de pessoas, e temos um jeito hoje de pensar em termos de grandes multidões. Há uma grande multidão aqui esta noite. 18.000 pessoas, me disseram. Pensamos em termos de multidões. Pensamos em termos de encher nossas igrejas, encher um auditório ou ter uma grande multidão em um jogo de bola. Pensamos em termos de multidões, mas é interessante que Jesus não só pregava para as multidões, mas os maiores sermões que ele pregou, acho eu, foram para indivíduos. Ele parou e ficou parado quando este homem cego o chamou. Uma grande multidão de líderes estava ao redor dele. Ele poderia ter dito: "Não tenho tempo, estou a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados do mundo." Mas ele parou a caminho da cruz para ouvir o grito deste mendigo. Ele parou de morrer na cruz para ouvir aquele ladrão dizer: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ele parou quando uma mulher tocou sua veste, e Jesus parará por você esta noite. Porque veja, ele vê você esta noite como se fosse a única pessoa no mundo inteiro. Ele não vê você como parte desta grande multidão. Ele vê você como você é. Ele conhece todos os seus pensamentos, todas as suas intenções e todas as lutas que estão acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que ele te ama e morreu por você. E se você fosse a única pessoa no mundo inteiro, ele teria morrido por você. E Jesus não só parou, mas disse: "Chamem-no." A Escritura diz em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Perdido. Você está perdido psicologicamente, espiritualmente. Você está perdido. Você precisa que alguém o encontre e coloque os braços ao seu redor. É isso que ele fará por você esta noite. E houve uma surpresa no rosto das pessoas, na multidão, ao chamar aquele pobre mendigo cego, imundo e sujo. Pela primeira vez, suponho, alguém o chamou. Alguém jogou sua capa sobre ele, alguém lhe deu sua bengala, ele jogou ambos fora e veio correndo e caiu aos pés de Jesus. E Jesus lhe fez uma pergunta estranha. Ele era cego desde aqueles anos todos, e Jesus perguntou: "O que queres que eu te faça?" Pode imaginar isso? "O que queres que eu te faça?" E ele disse: "Senhor." E essa palavra, Senhor, significa que naquele momento ele havia recebido Cristo em seu coração. Meu próprio Senhor, para que eu receba minha vista. E acho que ele estava falando não só de seus olhos físicos, mas também de seus olhos espirituais. Os cientistas acreditam que 33 milhões das 42 milhões de pessoas cegas no mundo podem ser curadas, ou sua cegueira poderia ter sido prevenida. A cegueira espiritual não pode ser prevenida. Ela é causada pelo pecado, e todos nós a temos. Mas ela pode ser curada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele abrirá seus olhos, e ele pode abrir seus olhos esta noite. Qual é sua necessidade? O que você quer que Cristo faça por você esta noite? O que você quer que eu faça? Alguns de vocês dizem: "Quero que ele perdoe meu pecado. Quero que ele me dê certeza para que eu saiba que, se eu morrer neste momento, vou para o céu. Quero paz. Gostaria de rededicar minha vida. Fui batizado ou fui confirmado, mas de alguma forma não tenho esse relacionamento pessoal com Cristo e não tenho essa caminhada com Ele que deveria ter. E gostaria de ter isso, então gostaria de reconfirmar meus votos de confirmação. Seja o que for." E Jesus disse a ele: "Vai, tua fé te salvou." Não dinheiro, não boas obras, mas sua fé te salvou.
No último dezembro, uma estudante piloto de 18 anos chamada Kim estava fazendo um voo solo transcontinental quando se perdeu em uma tempestade. Ela não conseguia ver nada pela janela de seu pequeno avião, não sabia onde estava ou como sair da tempestade e voltar à segurança. Algo havia dado errado com um de seus instrumentos, então ela pegou o rádio e fez contato com um controlador de tráfego aéreo local e disse: "Não sei onde estou, preciso de ajuda, por favor, me ajude." O controlador a localizou em sua tela de radar e começou a guiá-la para um aeroporto próximo, onde o tempo estava bom. Ela não conseguia ver nada, mas ele podia vê-la no radar. Ele sabia onde ela estava, em que direção ela estava indo, para onde ela precisava ir e a melhor maneira de chegar lá. Ela confiou sua vida a um homem que nunca viu, cujo nome ela não conhecia, e ele a tirou da tempestade e a trouxe em segurança ao chão. Esta noite, você pode confiar no Senhor Jesus Cristo. Você nunca o viu com seus próprios olhos. Pode não conhecê-lo, mas ele está lá, esperando por você com os braços abertos para ajudá-lo. Então, estou pedindo que você pare de voar às cegas. Confie-se a Jesus Cristo, siga a orientação de seus instrumentos, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E então a Escritura diz: "E imediatamente ele recebeu sua vista." Para algumas pessoas é assim tão rápido. Para outras pessoas é um período de tempo em que você é convencido pelo Espírito de Deus e gradualmente cresce no conhecimento. Mas chega um momento em que você dá esse passo da morte para a vida, das trevas para a luz. Estou pedindo que você dê esse passo esta noite. E se você tiver dúvidas sobre isso em seu coração, faça seu compromisso esta noite. Você sabia que a cada noite que estivemos aqui, vimos mais de 700 pessoas em cada noite virem a Cristo e fazerem um compromisso. E o que vou pedir que você faça é o que fizemos em toda a América Latina, em toda a Europa, em todo o Oriente, em toda a América, em todo o Canadá. Pedimos às pessoas que se levantem de seus assentos e venham e fiquem na frente do palco, dizendo simbolicamente que precisam de Cristo, que querem sua misericórdia, seu amor e sua graça, que querem conhecê-lo por si mesmos. Por que peço que venham à frente e façam essa declaração pública? Porque Jesus foi crucificado publicamente por você. Ele não o fez em particular, ele o fez publicamente. E as pessoas estavam contra ele, zombando dele. Ele estava nu e sangrando, e ele o fez publicamente. E ele disse que se não estamos dispostos a confessá-lo publicamente diante dos homens, ele não nos confessará diante de seu Pai que está nos céus. É um compromisso público, e vou pedir que você faça esse compromisso esta noite. E depois que todos vocês vierem e ficarem aqui, direi uma palavra a vocês, e farei uma oração com vocês, e darei a vocês um livro que podem levar para casa para ajudá-los em seu crescimento cristão. Se você está com amigos ou parentes, eles esperarão. Se você está em um ônibus, eles esperarão. Vocês, pessoas no outro auditório ou na outra sala que não puderam entrar aqui, podem se levantar e vir, e os assistentes os deixarão entrar neste prédio para que possam se juntar aos que estão vindo. Do balcão está demorando um pouco mais do que pensei na primeira noite. Vai levar pelo menos 3 minutos para vocês virem, então levantem-se e venham agora. Mas não deixem um pouco de tempo os impedir, e não deixem a grande multidão os impedir. Levantem-se e venham, porque é você diante de Deus esta noite, o compromisso mais importante que você já fez. E se você quiser trazer um amigo com você, traga seu amigo, mas levante-se e venha. E não deixe nada impedir.